Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar a atividade da aula do dia 29. Nós temos duas atividades, sendo uma de geografia e a outra de história. Vamos começar pela de geografia. Na tarefa de geografia, na página 157, nós vamos estudar um pouco sobre as etnias africanas, Yorubá e Banto, e as etnias indígenas, Guarani e Yanomami. E vamos começar por Yorubá, né? Vocês vão pesquisar palavras, comida, música, roupas, hábitos e a localização geográfica. Aí tem uma foto de pessoas que são da Yorubá. E vocês podem perceber a questão do colorido, a utilização de miçangas, né, a estampa. E vocês vão analisar o que tem aqui no Brasil que a gente ganhou de herança, né, dessa etnia africana. Seguindo, a gente tem o Banto, né, aí vocês estão vendo uma dança tradicional deles. E vocês vão pesquisar tanto do Yorubá quanto do Banto, né. O que eles trouxeram e deixaram elementos presentes no Brasil, né, que são de raiz Banto e Yorubá. Nós temos a tanga, batuque, zumbi, cachaça, inhame, cachumba, acarajé, muxango, miçanga, samba e quitute. Então, muitas palavras que estão aí no slide para vocês podem dar uma olhada, vou até aumentar aqui. Vocês já conhecem, né? Por exemplo, acarajé, né? Um prato típico, né? Da Bahia. Nós temos a miçanga, que todo mundo já conhece também, que está presente em colar, na pulseira. O samba também, né? Que é presente no Brasil. Então, todos esses que a gente está falando aqui, que está nessa imagem, tem outros também. São elementos que estão presentes no Brasil, graças a essa raiz do Banto e do Yorubá. Seguindo aí a lógica, nós temos Guarani, aí um índio representando, né, essa etnia indígena. E vocês também vão pesquisar palavra, comida, música, roupas, hábitos e a localização geográfica. Aqui nós temos a representação do Yanomami, que vocês também vão pesquisar sobre eles. Essa foto aí é um projeto que umas pessoas lá de fora vieram aqui para conhecer essa tribo, né, deles. E ele acabou fotografando essa senhora, né, índia. Olha que linda, tá tão bonita. E aí, o que nós temos de elementos hoje em dia que são da raiz indígena, né? E tem algumas palavras em Guarani para vocês dar uma olhada. Nós temos aí, ó, capivara, olha o jeito que ele é escrito em Guarani, então é raiz que eles deixaram pra gente. Tatá, fogo. Nós temos aí também maracujá, que parece, né, maracuia. Nós temos o mingau, né, bastante conhecido. Então, vocês podem dar uma analisando nessa foto algumas palavras em Guarani. E aí, qual que é a nossa tarefa, né? Lá no nosso livro, na página 157, tá pedindo pra gente fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa em grupo. Nessa quarentena não vai dar para ser em grupo, então essa pesquisa vai ser individual. Nessa pesquisa, nós vamos pesquisar sobre essa cultura africana, que eu acabei de falar para vocês, que é o Yorubá e Banto, e a cultura também de Guarani e Yanomami. Que vocês vão levantar várias informações, aí tá descrito para vocês. Aí vocês podem ver palavras, comidas, música, roupas, hábitos e a localização geográfica. No número 2, tá pedindo pra gente fazer um cartaz. Esse cartaz, ele não é obrigatório, né? Até porque tá pedindo pra gente apresentar pra turma e nesse momento não vai ter como, né, haver essa apresentação. Porém, se vocês quiserem fazer numa folha A4 algum desenho que represente essas duas etnias e mandar no WhatsApp da escola, pode ter certeza que as meninas da secretaria vão mandar para mim, certo? Seguindo aí
seguindo aí a nossa atividade de casa, nós temos no livro de História, na página 37. Ela vem tratando a economia e a sociedade na Primeira República. Então, saindo aí da tarefa de Geografia, nós vamos lá na página 37. Na página 37, inicia com um texto, e eu vou ler aqui com vocês, podem acompanhar comigo no livro. Começa com: o café foi o principal produto da economia brasileira até a década de 1930. As fazendas cafeeiras concentravam-se em São Paulo, sobretudo no oeste do estado, onde havia terras e clima favoráveis ao cultivo do café. Além disso, foram aplicadas técnicas modernas na produção cafeeira e no transporte dos produtos. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a construção de ferrovias possibilitou o transporte de café das áreas produtoras até o Porto de Santos. De lá, as sacas de café eram levadas de navio para os consumidores da Europa e dos Estados Unidos. Esse conjunto de fatores possibilitou que o estado de São Paulo passasse por um período de grande desenvolvimento econômico. Parte do dinheiro ganho com a venda do café para o exterior era investido em diferentes setores da sociedade. Assim, foram construídos portos, ferrovias, comércios, estradas, escolas, bancos e fábricas. Abaixo, aí na página 37, nós podemos ver a estação de Sorocaba. Olha aí que legal, uma estação de trem de Sorocaba. Já na página 38, nós temos a sociedade em transformação. Na primeira década do século XX, o crescimento das cidades e o desenvolvimento de indústrias aconteceram em ritmo acelerado no Brasil, sobretudo no Sudeste. Em grande parte, as pessoas que viviam no campo mudaram-se para as cidades. A paisagem urbana passou a ser composta de edifícios e fábricas, onde um número crescente de pessoas vivia e trabalhava. Nas ruas, o transporte era feito por bondes elétricos e automóveis, que ficavam cada vez mais populares. Nessa época, ocorreram também um grande avanço no meio de comunicação, e o rádio e o cinema tornaram-se bastante populares. O cotidiano dos operários. As indústrias e os serviços nas capitais atraíram novos habitantes para as cidades. Essas pessoas vinham do campo ou de outro país em busca de trabalho e melhor condição de vida. Aí aqui vem uma fotinha dessa época, de 1922. Nós podemos ver aí as circunstâncias que eram bem desfavoráveis de trabalho dos operários. Essa foto aí é de Santa Catarina. Em grande parte, elas tornavam-se empregados das fábricas, contudo, as condições de trabalho eram ruins, as jornadas eram longas, os salários eram baixos e os operários não tinham direito a folga ou férias. As mulheres ganhavam salários menores do que os homens e muitas crianças pobres começavam a trabalhar desde pequenas. Na página 39, nós temos a Semana de Arte Moderna. É um textinho que vocês vão ler com carinho, falando um pouco sobre o ano de 1922, né, que aconteceu essa Semana da Arte Moderna no município de São Paulo. Vocês vão ler com carinho, porque é uma curiosidade super legal para vocês aprenderem. Na página 37 e na página 38, vocês irão grifar as partes mais importantes que vocês acharam, porque na hora de a gente estudar para avaliação, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem o conteúdo.
Na página 39, nós temos essa imagem aí, e tá pedindo pra gente observar essa imagem e responder. Nós temos aí na letra A, essa obra aí ela retrata um lugar na cidade ou no campo. E aí tá pedindo para você justificar a sua resposta. Observe bastante com detalhe, porque a gente tem vegetação, nós temos casas aí, então vocês vão analisar e vão me falar se ela é na vegetação, é uma cidade ou um campo. E depois que você concluir, você deve me falar por que você acha que é. Na página 40, nós temos a letra B, e aí vocês vão responder com base na imagem da página 39. Diversas mudanças ocorreram no Brasil no início do século XX. Que elementos da paisagem retratada naquela pintura mostram alguma dessas mudanças? Então, você vai me falar quais elementos que dá a entender que tiveram essas mudanças no Brasil. Na questão C, vocês vão dar a opinião de vocês se aquela obra, na página 39, ela é considerada uma representação do modernismo. E aí vocês vão me explicar por quê. No número 2, nós temos uma música feita pelo Heitor Villa-Lobos, que ela se chama O Trenzinho do Caipira, né? Vamos ler aí um trecho dessa letra e responder as perguntas em seguida. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Em seguida, nós temos a letra A, que vem dizendo, com base em seus conhecimentos, levante uma hipótese para explicar por qual motivo o trem corria. Então, com base de tudo que a gente já leu sobre essa república, né, início da república, sobre esses textos, do texto que a gente acabou de ler, das páginas 37 e 38, vocês vão criar uma hipótese por que esse trem estava correndo, né? Por que ele corria? Já na letra B, nos perguntas, a letra diz que o trem passa pela serra, pela terra e pelo mar. Que relação pode ser estabelecida entre esse caminho e a economia do Brasil na Primeira República? Essa resposta vai ter que voltar lá no texto, na página 37 e 38, vai reler de novo, né? O que vocês marcaram como importante e vocês vão me responder qual que é essa relação que tem entre a letra da música e a economia do Brasil, né, na Primeira República. Finalizando o conteúdo, eu tenho um desafio, que é na matéria de geografia. Vocês vão procurar no site, né, esse site aí, que é um dicionário, que eu vou mostrar para vocês agorinha. É um dicionário ilustrado de Tupi-Guarani, e vocês vão procurar essas palavras. Itajubá, jiboia, jururu e jacaré. Vocês vão escrever o significado que aparecer para vocês lá no caderno de geografia. Então, não esqueçam de fazer cabeçalho e colocar o título, tá bom? Então, vocês vão escrever em número 1, procure os significados no dicionário do site, e vocês colocam as palavras e vão respondendo para mim o significado. Não é o significado do dicionário que nós temos aí, que a gente usa em sala de aula. É o significado que está nesse site, certo? Esse é o desafio a hora que vocês estiverem pesquisando ou pesquisando a atividade de geografia do livro. Tirem foto, manda pra gente, que eu vou estar vendo vocês aí, tá bom? O site que eu tô falando pra vocês é esse site aqui. Ele é um dicionário ilustrado de Tupi-Guarani. Nós temos aqui o lugar para vocês pesquisarem a palavra, né, que eu pedi para vocês no vídeo. Itajubá é a primeira palavra. Então, eu vou apertar Enter. Depois que eu apertei Enter, eu vou descer o meu cursor. E aqui está o significado da palavra Itajubá. E aí ele vem aqui, ó, ilustrado pra gente, ó. Itajubá significa pedra amarela ouro. Ita significa pedra e Ubá amarelo. Itajubá significa ouro. Olha aí vem mostrando pra gente a pedra de ouro e aonde que surgiu aí
essa referência dessa palavra, certo? Então, vocês vão copiar essa parte aqui no caderno, certo? Para pesquisar outra palavra, você vem aqui e digita outra palavra, por exemplo, jiboia, e aperta Enter, certinho? Crianças, então, essa é a nossa atividade do dia 29 de abril. Vocês irão pesquisar bastante, né? Vão ter vários conhecimentos sobre outras etnias. E essas etnias são bases do Brasil, vocês já sabem que eu falei na outra aula para vocês. Então, vocês vão descobrir que tiveram bastante importância, né, para essa população que o Brasil tem hoje. E também acessar um dicionário super legal, né, que ele é ilustrado, trazendo uma aula mais diferente pra gente. Vocês podem pesquisar outras palavras, sim, convide o papai e a mamãe para eles também aprenderem junto com vocês. E na nossa atividade de história é a leitura e responder as atividades que estão lá no livro. E é isso. Espero que vocês curtam bastante essa pesquisa, certo? Um beijo para vocês e até mais.